O dia em que Martinho Lutero descobriu que a fé era liberdade. Nada foi igual depois. Naquele dia, Martinho Lutero ainda não sabia, mas tudo o que ele acreditava sobre Deus, fé, salvação e medo estava prestes a ruir por dentro. Não foi um trovão no céu, não foi uma visão sobrenatural, não foi um milagre visível, foi algo muito mais perigoso, silencioso e transformador. Um pensamento, um entendimento que nasceu no fundo da alma e começou a corroer séculos de medo religioso, culpa acumulada e escravidão espiritual. Até aquele momento, Lutero era um homem quebrado por dentro, um monge exemplar por fora, disciplinado, respeitado, temido até, mas internamente prisioneiro de uma angústia que não lhe dava descanso nem de dia nem de noite. Ele jejuava mais do que o necessário, orava mais do que era exigido, confessava pecados que ninguém mais lembraria, e mesmo assim sentia que Deus estava distante, irado, inacessível. Quanto mais tentava agradar a Deus, mais medo sentia dele. Quanto mais buscava santidade, mais consciência tinha da própria falha. Era como correr em direção a um horizonte que nunca se aproxima, e isso o consumia. Lutero não entrou para o mosteiro por vocação romântica ou desejo espiritual elevado. Ele entrou por medo, medo real, medo cru, medo da morte e do juízo eterno. Durante uma tempestade violenta, acreditando que morreria a qualquer momento, prometeu a Deus que se tornaria monge se sobrevivesse. Sobreviveu, cumpriu a promessa. Mas o medo que o levou ao mosteiro nunca o deixou. Pelo contrário, ganhou forma, regras, rituais e linguagem teológica. Agora o medo tinha nome: condenação, inferno, ira divina, justiça de Deus. Para Lutero, essas palavras não traziam consolo, traziam pavor. Deus não era um pai, era um juiz implacável. A fé não era liberdade, era um fardo pesado demais para carregar. Os dias no mosteiro eram longos, silenciosos e rigorosos. Enquanto outros monges encontravam algum tipo de paz na rotina religiosa, Lutero afundava cada vez mais em desespero interior. Ele se perguntava incessantemente: como posso amar um Deus que exige perfeição se eu sou incapaz de ser perfeito? Essa pergunta não o abandonava. A cada falha, a cada pensamento impuro, a cada emoção fora do controle, ele se sentia mais distante da salvação. E o mais cruel era a sensação de que quanto mais se esforçava, mais distante ficava. A religião, em vez de curá-lo, o adoecia. A fé, em vez de libertá-lo, o aprisionava. Mas ele não percebia isso ainda. Ele achava que o problema era ele. Sempre ele. Naquele tempo, o ensino dominante dizia que a salvação era uma longa escada de méritos. Boas obras, penitências, sacrifícios, indulgências, confissões intermináveis. Suba degrau por degrau e talvez, só talvez, Deus olhe para você com misericórdia. Lutero tentou subir essa escada com todas as forças que tinha e caiu todas as vezes, não porque fosse rebelde, mas porque era honesto demais consigo mesmo. Ele não conseguia fingir paz onde havia tormento. Não conseguia chamar de amor aquilo que o aterrorizava. Ele lia as Escrituras, mas sempre com medo do que encontraria nelas. Especialmente uma expressão o perseguia como um fantasma: a justiça de Deus. Para ele, isso significava punição, significava condenação, significava o fim de qualquer esperança. E aqui está algo que poucos entendem. Lutero não lutava contra Deus. Ele lutava por Deus. Ele queria agradar a Deus. Ele queria ser aceito. Ele queria estar em paz. Mas quanto mais tentava, mais sentia que Deus era inalcançável. Isso o levou ao limite psicológico e espiritual. Havia noites em que ele mal dormia, atormentado pela ideia de morrer sem estar preparado, de ser julgado por um Deus que parecia exigir algo impossível. Esse tipo de medo não paralisa apenas o corpo, ele aprisiona a mente, ele rouba a alegria.
Ele transforma a fé em sobrevivência, mas o ponto de ruptura não veio em um altar, veio em um texto antigo, já lido antes, mas nunca realmente compreendido. Um versículo que ele havia passado inúmeras vezes, mas que naquele momento começou a falar de forma diferente. Não como acusação, mas como revelação. Não como ameaça, mas como resposta. Lutero estava estudando a carta aos Romanos. Estudando, não apenas lendo, mergulhando nas palavras, nos significados, nas entrelinhas. E então, algo começou a se mover dentro dele. Lentamente, profundamente, de forma irreversível. Ele percebeu que talvez estivesse entendendo tudo ao contrário. Talvez a justiça de Deus não fosse aquilo que condena o pecador, mas aquilo que o justifica. Talvez não fosse a exigência impossível, mas o presente imerecido. Talvez a fé não fosse o preço da salvação, mas o meio pelo qual ela é recebida. Essa percepção não veio como uma resposta rápida, veio como uma luta interna. Um conflito entre tudo o que ele havia aprendido e tudo o que o texto parecia dizer. Porque aceitar isso significava derrubar um sistema inteiro dentro da própria mente. Significava admitir que anos de medo talvez tivessem sido construídos sobre uma compreensão distorcida. E aqui está o momento decisivo. Lutero entendeu que a fé não era uma prisão. Era uma porta. Não era um peso. Era um descanso. Não era uma cobrança constante, era uma confiança. A salvação não dependia do quanto ele conseguia fazer para Deus, mas do que Deus já havia feito. Essa ideia, hoje tão repetida, naquele tempo era explosiva, era revolucionária, era perigosa. Porque libertava o indivíduo do controle do medo religioso, libertava a consciência, libertava a relação com Deus. E quando a fé deixa de ser medo, nada permanece igual. Naquele dia, algo morreu dentro de Lutero. Morreu a imagem de um Deus distante e irado. Morreu a ideia de que ele precisava se destruir para ser aceito. Morreu a escravidão espiritual que o fazia correr sem nunca chegar. E algo nasceu, uma fé viva, uma confiança simples e profunda. Um alívio que ele nunca havia experimentado antes. Ele descreveu essa experiência como se tivesse nascido de novo, como se as portas do paraíso tivessem se aberto diante dele. Não porque ele se tornou melhor, mas porque finalmente entendeu. Esse foi o dia em que Martinho Lutero descobriu que a fé era liberdade. E quando isso acontece com um homem honesto, nada fica restrito apenas a ele. A liberdade, quando é verdadeira, sempre transborda, sempre confronta, sempre incomoda sistemas construídos sobre o medo. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, já percebe que essa história não é apenas sobre Lutero, é sobre todos que foram ensinados a temer mais do que confiar, a se culpar mais do que descansar, a se esforçar mais do que crer. E o que começou naquele estudo silencioso logo sairia das paredes do mosteiro e abalaria o mundo inteiro. Depois daquele dia, Martinho Lutero já não era o mesmo homem, embora ainda usasse o mesmo hábito, vivesse nos mesmos corredores frios do mosteiro e participasse dos mesmos rituais. A mudança não foi externa, foi interna. E mudanças internas são sempre as mais perigosas para sistemas que dependem de pessoas quebradas por dentro. Lutero continuava obediente, disciplinado, aparentemente igual, mas algo havia se rompido em sua consciência. Ele não conseguia mais fingir que não havia visto o que viu. A fé havia deixado de ser uma tentativa desesperada de agradar a Deus e se tornado uma resposta de confiança ao que Deus já havia feito. Isso mudou tudo. Mudou a forma como ele lia a Bíblia, como orava, como entendia o pecado, a graça e principalmente a autoridade espiritual. Antes, Lutero lia as Escrituras como alguém que procura falhas em si mesmo.
Agora, ele começava a lê-las como alguém que busca entender o caráter de Deus. E quanto mais lia, mais percebia que muitas práticas religiosas ao seu redor não produziam vida, apenas submissão. Produziam culpa, não transformação. Produziam medo, não arrependimento verdadeiro. Isso começou a gerar um conflito silencioso dentro dele, porque quando a consciência desperta, ela já não consegue voltar a dormir. E Lutero era um homem de consciência intensa. Ele não sabia viver pela metade, não sabia fingir convicções. O que ele havia descoberto não era um detalhe teológico, era o centro de tudo. Naquele tempo, o comércio espiritual havia se tornado algo normal. Indulgências eram vendidas como se fossem bilhetes para aliviar a culpa e reduzir o tempo no purgatório. Para o povo simples, aquilo parecia uma solução. Para líderes religiosos, era uma fonte de poder e dinheiro, mas para Lutero, agora, aquilo soava como uma traição direta à essência da fé. Se a salvação era um dom, como podia ser negociada? Se o perdão vinha da graça, como podia ser comprado? Essas perguntas começaram a se tornar insuportáveis, não porque ele queria causar confusão, mas porque a verdade, quando revelada, não permite silêncio confortável. Lutero viu algo que poucos ousavam admitir. A fé havia sido transformada em instrumento de controle. E controle só funciona enquanto as pessoas acreditam que precisam dele para sobreviver espiritualmente. Mas quando alguém descobre que pode se aproximar de Deus sem intermediários baseados no medo, a estrutura começa a rachar. Lutero não planejou uma revolução. Ele não queria destruir a igreja. Ele queria curá-la. Mas sistemas raramente aceitam ser confrontados por alguém que fala a partir da consciência e não da conveniência. A tensão dentro dele crescia. Cada sermão que ouvia, cada prática que observava, agora era filtrada por essa nova compreensão. Ele não conseguia mais aceitar que pessoas simples fossem exploradas em nome de um Deus que ele havia finalmente aprendido a amar. Isso o colocou em um dilema profundo: calar-se e preservar a própria segurança, ou falar e enfrentar consequências imprevisíveis. A fé que liberta sempre cobra um preço, e esse preço quase nunca é confortável. Lutero sabia disso, mesmo sem saber até onde aquilo chegaria. O momento decisivo não veio com raiva, mas com convicção. Quando Lutero escreveu suas teses, ele não estava gritando, estava argumentando, estava chamando ao diálogo, estava apelando à razão e às escrituras. Mas o que para ele era um convite ao debate, para o sistema soou como ameaça, porque ideias são mais perigosas do que espadas quando atingem a consciência das pessoas. Ao questionar práticas que sustentavam o medo religioso, Lutero tocou no nervo exposto do poder espiritual da época. O que aconteceu depois foi rápido demais para ser controlado. Aquilo que começou como uma reflexão acadêmica se espalhou como fogo. Pessoas que nunca tinham tido palavras para expressar sua angústia espiritual, agora se viam representadas. Pessoas cansadas de carregar culpa encontravam alívio. Pessoas esmagadas por exigências religiosas começavam a respirar de novo. A fé estava deixando de ser uma prisão invisível para se tornar um caminho vivo. E quando isso acontece, não há retorno possível. Lutero se tornou, sem planejar, um símbolo. Não porque quisesse seguidores, mas porque sua mensagem tocava algo profundo no coração humano. O desejo de liberdade sem culpa. Isso, porém, o colocou em rota de colisão direta com autoridades que não estavam dispostas a perder controle. Ele foi convocado, pressionado, ameaçado. Disseram-lhe para recuar, para se retratar, para silenciar. Mas há um ponto em que a consciência já não permite volta. Lutero havia atravessado esse ponto. Diante de homens poderosos, ele se manteve firme não por arrogância, mas por convicção.
Ele sabia que negar o que havia descoberto seria negar a própria alma. E aqui está algo essencial. A fé que nasce da liberdade não se dobra ao medo. Ela pode tremer, mas não recua. Lutero não se via como herói. Ele se via como alguém preso à verdade que havia encontrado. E essa verdade o sustentou quando tudo ao redor tentava esmagá-lo. O impacto disso foi muito maior do que qualquer um poderia prever. A ideia de que cada pessoa podia se aproximar de Deus pela fé, sem comprar perdão, sem acumular méritos, sem se destruir emocionalmente, começou a transformar a maneira como as pessoas viam Deus e a si mesmas. Isso não mudou apenas a religião. Mudou a cultura, a educação, a política, a forma de pensar. Porque quando a fé liberta o indivíduo começa a pensar, questionar e escolher. E sistemas baseados no medo não sobrevivem a isso. Se você já sentiu, em algum momento da sua vida, que precisava fazer mais, sofrer mais, se punir mais para merecer algo de Deus, talvez agora entenda por que essa história atravessa séculos. Ela não fala apenas de um monge alemão. Ela fala de todo ser humano que confunde fé com escravidão. E ainda não acabou, porque a liberdade que Lutero descobriu teve um custo alto. Na próxima parte você vai entender o preço que ele pagou, as perseguições que enfrentou e por que, mesmo sob risco de morte, ele nunca voltou atrás. A partir do momento em que Martinho Lutero se recusou a voltar atrás, a liberdade que ele havia descoberto deixou de ser apenas uma revelação pessoal e se tornou um risco real à sua própria vida. Não foi exagero, não foi drama, foi realidade. Naquele tempo, desafiar estruturas religiosas significava desafiar poder político, social e econômico ao mesmo tempo. E esse tipo de confronto quase nunca termina de forma leve. Lutero sabia disso. Cada carta que escrevia, cada palavra que publicava, cada posição que assumia o colocava mais perto da condenação oficial. Ainda assim, algo dentro dele permanecia inabalável. Não era coragem natural, era convicção. Ele havia encontrado algo maior do que o medo. E quando isso acontece, o medo perde a autoridade. As ameaças começaram a se tornar explícitas. Lutero foi rotulado como herege, rebelde, perigoso. Disseram que ele estava enganando o povo, que estava destruindo a fé, que estava conduzindo almas à perdição. Mas o mais profundo conflito não vinha de fora, vinha de dentro, porque sustentar a verdade quando tudo ao redor diz que você está errado, exige uma clareza interior que poucos possuem. Lutero enfrentou solidão, noites de dúvida, momentos em que a pressão parecia esmagadora. Ele não era um homem sem sentimentos. Ele sentia medo, sentia angústia, sentia o peso da responsabilidade. Mas a diferença é que agora ele não permitia que o medo governasse sua consciência. Quando foi chamado a se retratar publicamente, Lutero se viu diante de uma escolha impossível aos olhos humanos. De um lado, segurança, estabilidade, aceitação. Do outro, a fidelidade àquilo que ele havia entendido como verdade. Muitos esperavam que ele cedesse. Muitos acreditavam que, diante da ameaça real, ele recuaria. Mas ali, diante de autoridades que representavam o poder máximo de sua época, Lutero declarou algo que ecoaria pelos séculos, que não poderia negar aquilo que sua consciência, iluminada pelas Escrituras, havia compreendido. Não era teimosia, era submissão à verdade. Ele não confiava em si mesmo, confiava naquilo que havia libertado sua alma. Essa postura teve um preço imediato. Ele foi oficialmente condenado. Seus escritos foram proibidos. Seu nome passou a ser associado ao perigo. Ele se tornou um homem marcado. A qualquer momento, poderia ser preso ou morto. Para sobreviver, precisou se esconder. Foi levado para um local isolado, longe dos olhos públicos. Para muitos, isso pareceria derrota, silenciamento, fim de uma trajetória. Mas ali,
No isolamento, algo extraordinário aconteceu. Lutero não parou, ele aprofundou. Durante esse período, longe dos debates públicos, ele se dedicou a algo que mudaria para sempre a relação das pessoas com a fé. A tradução das Escrituras para a língua do povo. Até então, a Bíblia permanecia inacessível à maioria. Era controlada, interpretada, mediada. Ao traduzi-la, Lutero não estava apenas realizando um trabalho acadêmico. Ele estava devolvendo às pessoas o acesso direto à palavra. Isso era liberdade em ação. Não mais depender da interpretação exclusiva de autoridades, mas poder ler, refletir e compreender por si mesmo. Esse gesto sozinho já seria suficiente para transformar a história. A fé, antes distante e envolta em mistério inacessível, começava a entrar nas casas, nas conversas, na vida comum. Pessoas simples passaram a ler textos que antes apenas ouviam. E quando alguém lê por si mesmo, a fé deixa de ser herdada e passa a ser vivida. Isso fortaleceu ainda mais o movimento que Lutero jamais planejou liderar. Mesmo escondido, sua influência crescia. Mesmo silenciado, sua voz se multiplicava. Porque ideias enraizadas na liberdade não dependem de presença física para sobreviver. Ao mesmo tempo, Lutero enfrentava conflitos internos profundos. Ele entendia que a liberdade podia ser mal interpretada, que alguns poderiam confundir graça com licença, que nem todos estavam preparados para lidar com responsabilidade espiritual. Isso o angustiava. Ele não queria criar caos, ele queria restaurar o equilíbrio entre fé e vida. E aqui está um ponto crucial. Liberdade verdadeira não é ausência de compromisso, é compromisso sem medo. Lutero lutou para deixar isso claro. A fé liberta não para a desordem, mas para uma vida transformada que nasce do amor, não da culpa. Enquanto isso, o mundo ao redor mudava rapidamente. Novas ideias surgiam, novas tensões apareciam. O que começou como uma questão teológica tornou-se um divisor de águas cultural. A noção de que a consciência individual tinha valor, de que a fé não podia ser imposta pelo medo, começou a ecoar em outras áreas da vida. Educação, política, ética, tudo foi tocado. E Lutero, mesmo sem desejar esse alcance, tornou-se um marco. Um homem comum que ousou confiar mais na graça do que na aprovação humana. Mas a história ainda não havia terminado. A liberdade que ele descobriu precisava ser sustentada ao longo do tempo, porque descobrir a liberdade é uma coisa, permanecer nela é outra. E Lutero, como qualquer ser humano, enfrentou contradições, falhas e desafios até o fim da vida. Ainda assim, o eixo central jamais mudou. Ele nunca voltou à escravidão espiritual que o havia aprisionado no início. Ele nunca trocou a paz que encontrou por segurança baseada no medo. Talvez você esteja percebendo agora que essa história não fala apenas de eventos antigos. Ela fala de decisões internas que cada pessoa precisa tomar. Entre viver tentando merecer aceitação ou descansar naquilo que já foi oferecido. Entre obedecer por medo ou caminhar por confiança. A descoberta de Lutero não foi apenas teológica, foi existencial. E isso nos leva à parte final, porque toda liberdade verdadeira deixa um legado. E na próxima parte, você vai entender por que nada foi igual depois daquele dia. Nem para a fé, nem para o mundo, nem para quem hoje decide viver sem medo. Quando Martinho Lutero chegou ao fim de sua caminhada, o mundo já não era mais o mesmo. E mais importante, a fé já não era mais a mesma. Não porque Deus tivesse mudado, mas porque a forma como milhões de pessoas passaram a se relacionar com Ele havia sido profundamente transformada. Aquela descoberta silenciosa, feita em meio a angústias, medos e noites sem descanso, atravessou fronteiras, rompeu séculos de controle espiritual e devolveu ao ser humano algo que parecia perdido: a liberdade da consciência diante de Deus.
Nada foi igual depois, porque, uma vez que a fé deixa de ser medo, ela nunca mais aceita ser acorrentada novamente. Lutero envelheceu sabendo que não controlava o que seu legado se tornaria. Ele viu desdobramentos que o alegraram e outros que o entristeceram. Viu pessoas compreenderem a graça de forma profunda e outras a distorcerem. Viu conflitos surgirem onde antes havia unidade forçada. Mas mesmo em meio a tudo isso, uma verdade permaneceu intacta. A fé não podia mais ser reduzida a um sistema de opressão espiritual. A ideia de que o ser humano podia se aproximar de Deus com confiança e não com terror havia sido lançada no mundo. E ideias assim não morrem. Elas se adaptam, se espalham, renascem em diferentes gerações. O maior legado de Lutero não foi uma instituição, nem um movimento organizado, nem um novo conjunto de regras. Foi uma mudança de eixo. A fé deixou de girar em torno do esforço humano e passou a girar em torno da graça divina. Isso alterou profundamente a forma como as pessoas viam a si mesmas. O indivíduo já não precisava viver em constante autoacusação para se sentir espiritual. Já não precisava carregar uma culpa interminável para provar devoção. A obediência deixou de ser moeda de troca e passou a ser resposta. E essa mudança é mais profunda do que parece, porque ela toca o coração da identidade humana. Quando a fé é baseada no medo, o ser humano vive fragmentado. Ele obedece, mas não confia. Ele pratica, mas não descansa. Ele se submete, mas não se sente aceito. Lutero conhecia bem esse estado. Ele viveu nele por anos. E foi exatamente por isso que sua descoberta teve tanto impacto. Ele não falava de teoria, ele falava de experiência. Falava de alguém que tentou tudo e falhou, até entender que não era sobre tentar mais, mas sobre crer de forma verdadeira. Essa mensagem atravessou o tempo porque continua encontrando pessoas cansadas de tentar ser suficientes. Com o passar dos anos, a tradução das Escrituras, o incentivo à educação, a valorização da consciência individual e o acesso direto à fé moldaram sociedades inteiras. A fé deixou de ser algo distante, controlado por poucos, e passou a fazer parte da vida comum. Isso não significou ausência de conflitos, mas significou presença de escolha. E onde há escolha, há responsabilidade. Lutero acreditava nisso profundamente. Liberdade não era fazer o que se quer, mas viver diante de Deus sem máscaras, sem negociações internas baseadas no medo. Talvez o ponto mais revolucionário de tudo isso seja este. Lutero ensinou, ainda que indiretamente, que Deus não exige perfeição para conceder amor. Ele concede amor para transformar o imperfeito. Essa inversão muda tudo. Ela cura relações quebradas, restaura a dignidade humana e devolve sentido à fé. Porque quando alguém entende que é amado antes de ser corrigido, a transformação acontece de dentro para fora. Não por pressão, mas por gratidão. Não por ameaça, mas por encontro. E é aqui que essa história deixa de ser apenas histórica e se torna pessoal. Porque em algum nível, todos nós enfrentamos a mesma encruzilhada que Lutero enfrentou. Viver tentando merecer aceitação ou descansar na graça. Viver movido pela culpa ou pela confiança. Viver com medo de errar ou com coragem para crescer. A descoberta de Lutero não foi apenas um evento do passado. É um convite permanente. Um convite para abandonar a fé que aprisiona e abraçar a fé que liberta. Nada foi igual depois daquele dia, porque a pergunta essencial mudou. Já não era o que eu preciso fazer para Deus me aceitar, mas como viver à altura do amor que já recebi. Essa mudança transforma tudo. Transforma a forma de orar, de lidar com o erro, de enfrentar o sofrimento, de caminhar pela vida. A fé deixa de ser um peso invisível e se torna uma força silenciosa que sustenta mesmo nos dias difíceis. Não elimina desafios, mas muda a forma de enfrentá-los. Martinho Lutero não foi um homem perfeito. Ele errou, se contradisse, se irritou,
falhou como qualquer outro ser humano, mas ele foi fiel àquilo que descobriu no momento mais escuro da própria alma, que a fé, quando é verdadeira, liberta. E essa libertação não depende de tempo, cultura ou contexto. Ela acontece sempre que alguém decide confiar mais na graça do que no medo. Sempre que alguém escolhe viver diante de Deus sem se esconder. Sempre que alguém entende que não precisa se destruir para ser aceito. Se você chegou até aqui, talvez seja porque essa história tocou algo dentro de você. Talvez você também esteja cansado de carregar pesos que nunca foram colocados por Deus. Talvez esteja pronto para abandonar uma fé baseada no medo e experimentar uma fé baseada na liberdade. Se for assim, este é o momento de reconhecer isso. Deixe nos comentários o que mais falou com você nessa história. Isso não é apenas interação, é testemunho. E se essa mensagem fez sentido, fortaleceu sua fé ou trouxe clareza, apoie esse conteúdo com seu like e se inscreva para continuar caminhando por histórias que libertam, confrontam e transformam. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando ser forte, tentando acertar, tentando merecer algo que, na verdade, nunca foi conquistado pelo esforço. Martinho Lutero também viveu assim. Até o dia em que entendeu que a fé não nasce do medo, nasce da confiança. Não nasce da culpa, nasce da graça. E quando essa verdade se revela, o peso cai. A alma respira, o coração descansa. Nada foi igual depois daquele dia, e nada precisa continuar igual depois de hoje. Se durante esse vídeo algo se moveu dentro de você, não ignore. Não é emoção vazia, é consciência despertando, é a fé deixando de ser prisão e se tornando caminho. Deus não está te chamando para viver com medo de errar, mas com coragem para confiar. Não para se esconder, mas para caminhar livremente diante dele. Que você saia daqui com menos culpa e mais fé, com menos cobrança e mais descanso, com menos medo e mais liberdade. Se essa mensagem falou com você, registre isso. Escreva nos comentários o que Deus te mostrou hoje. Apoie esse conteúdo com seu like e se inscreva, porque histórias como essa não são apenas para serem ouvidas, são para serem vividas. A fé é liberdade, e quando ela é verdadeira, nada permanece igual.